Oi pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade no estudo que a gente está fazendo do livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Esse livro que a gente estudou a primeira parte em 21 dias, ali todos presentes, no presente como guardiões da nossa mente, como os observadores conscientes, aqueles que sabem que o pensamento negativo é tudo aquilo que a gente não precisa para a nossa vida. Se a gente quer prosperar, a gente deve então estar deixando o pensamento negativo passar e estar fomentando, estar alimentando o pensamento próspero. A Catherine Ponder, que é a autora desse livro, ela diz que fazendo isso, decidida e deliberadamente, a gente então fica assim pronto, fica assim capacitado a estar então assimilando o pó de ouro que está no ar aí para mim, para você e para todos. E a partir de então, decidida e deliberadamente cultivando o pensamento próspero, a gente pode também começar a experienciar os resultados dourados. E ela deu exemplo de muita gente que já experimentou os resultados dourados quando começaram a ler o livro, daqueles que experimentaram os resultados dourados do pó de ouro durante o tempo que ela escrevia o livro. As pessoas que foram entrando em contato com a aura desse livro, com a energia dele, já foram conseguindo essa transformação de uma vida de falta e escassez em qualquer que seja o setor, para uma vida de abundância plena em todos os setores. Ela bem explica aqui, como eu sempre disse, que abundância não significa abundância de dinheiro, prosperidade não significa prosperidade financeira. Uma pessoa próspera, como a Oprah Winfrey, que é uma das pessoas mais prósperas que eu conheço, ou tem tanta gente, lógico, mas uma das que eu mais admiro, ela é uma das mulheres mais ricas financeiramente do mundo, mas também ela diz que a prosperidade, ela é feliz, ela tem a vida plena, ela diz que ela vive a vida, o sonho que Deus está sonhando para ela, por isso ela tem prosperidade em todos os setores. É isso que eu acredito que Deus, o sonho de Deus para ela é assim para todos nós, para cada um de nós, também é esse. Só depende da gente, então, tá fazendo essa transmutação mental, tá mudando esse nosso estado mental para aí, então, estar assimilando esse pó de ouro, e aí a gente pode ficar capaz também de fazer tudo e todos prosperarem, e tudo e todos, a partir daí, então, dessa nossa mudança mental, passa a nos fazer prosperar também. Já imaginou, gente, que coisa grandiosa é essa? Eu te faço prosperar e você me faz prosperar. Isso é incrível, né? Porque que lindo que seria um mundo onde todos são prósperos. Ninguém precisa andar com segurança, ninguém precisa andar armado, ninguém precisa ter medo de ninguém, porque todos desfrutam da plenitude, da prosperidade, da abundância de Deus, Criador, Pai, Mãe, que é Pai de todos nós, Pai e Mãe de todos nós e proprietário e dono de tudo, não é? Seria maravilhoso, né? Então, nesse livro ela trouxe muitas leis, ela trouxe já um monte de coisa, a gente já está aqui no capítulo 19, quase no final, e aqui nesse capítulo ela fala do pensamento próspero e a saúde. E aí, essa parte aqui, esse subtítulo, para concluir esse capítulo é: a reclamação pode fazê-lo ficar doente. Reclamar pode fazer mal à sua saúde, e palavras e sentimentos negativos podem causar todo tipo de doenças. Uma vez conheci uma secretária e dona de casa que era uma rabugenta crônica. Ela não gostava da sogra, que por motivos econômicos fora forçada a viver com ela e o marido. Ela reclamava disso, do tempo, do mundo e especialmente do chefe. Gastou milhares de dólares em tratamentos médicos, remédios, vitaminas e quiropraxistas, num esforço de se livrar de dores e sofrimentos que a afligiam. Ela se lamentava sobre tudo e todos, e o círculo dela de amigos, consequentemente, se reduziu. O chefe dela se recusou a lhe dar um aumento e a sogra lhe causava grande angústia. Reclamar a deixava doente e assim a mantinha. Quando me apresentaram um método de pensamento positivo e de oração para a cura, ela fez pouco caso, dizendo que era simples demais para funcionar.
continuou a obter resultados negativos por meio de pensamento negativo, método mental este que também simples era bom o suficiente para funcionar para ela. Olha aí, gente, olha aí ela mostrando. Ela não quis, ela se recusou, a mulher em questão, a estar transformando a forma dela de pensar, e aí ela disse que porque era muito simples, e aí ela diz que o mesmo método simples que é de ter pensamento negativo funcionava para ela, trazia tudo que era negatividade, ou seja, é aquela coisa, dá o mesmo trabalho, é a mesma coisa a gente decidir que vai viver uma vida plena, abundante em todos os setores, ou que a gente vai viver uma vida de falta e escassez, dá o mesmo trabalho, é aquilo que a gente cultiva na nossa mente. E novamente Einstein, e se a gente acredita que a gente pode continuar cultivando o pensamento negativo, reclamando, como ela está dizendo, de tudo e de todos, julgando e criticando, e a gente vai ter uma vida plena, uma vida próspera, então é porque a gente não entendeu o jogo. As suas orações por outras pessoas têm o poder de curar. Talvez você queira ajudar a resolver o problema de saúde de alguém, mas hesite em mencionar isso, porque acha que essa pessoa poderia não concordar com isso. Nesse caso, comece a fazer afirmações por ela ou peça a um grupo de oração ou amigo confiável que se junte a você. Uma mãe recentemente comprovou o poder dessa atitude com a filha, uma bem-sucedida executiva de relações públicas. A moça sofreu um colapso nervoso depois que o casamento dela ruiu. Embora tivesse recebido um bom tratamento médico e psiquiátrico, ela continuava em profundo estado depressivo. Insistia havia tempos que não tinha qualquer interesse em religião e que não tinha fé no poder da oração para a cura. Quando mais nada parecia fazer efeito para ela, a mãe pediu a um grupo que orasse por ela. Em poucos dias, ela se levantou da cama pela primeira vez em semanas. Logo estava de volta ao trabalho, embora tenha continuado com os tratamentos psiquiátricos por algum tempo. Ela começou a se sentir novamente no comando da vida, aceitando então um novo trabalho, com muito mais responsabilidade e vários milhares de dólares anuais a mais. Só então a mãe lhe contou que orações haviam sido oferecidas pelo restabelecimento dela. Percebendo que isso havia levado a uma virada em sua condição, a jovem executiva começou a usar afirmações positivas pela continuidade da boa saúde, sucesso e felicidade, fazendo o mesmo por alguns dos colegas de trabalho e amigos, com grande satisfação interior. Este livro está repleto de orações afirmativas e de relatos sobre os resultados que elas trouxeram a incontáveis pessoas, em todas as áreas da vida, gerando paz renovada, saúde e plenitude. Estude novamente o capítulo 6, A Lei do Comando, sobre a cura por meio das afirmações. Aqui então nesse capítulo é que ela está dizendo, a Lei do Comando é onde ela dá comandos para a cura, que são afirmações que como essas que ela deu em todos os capítulos, e novamente nesse capítulo aqui, ela está dizendo para voltar lá se você tiver exatamente um problema como esse, alguma doença que já está manifestada no corpo físico, e aí você pode estar usando então esses comandos, então é só voltar lá, procurar o vídeo onde tem a lei do comando, tá bom? Onde ela dá então as afirmações para a cura. O terceiro passo na cura. Imagine você ou a pessoa que deseja ver restabelecida como alguém gozando de plena saúde, forte e bem. Como dissemos no capítulo 5, imagens mentais criam condições em nossas mentes, corpos e assuntos pessoais, mas cabe a nós pensarmos em nossas vidas do modo como desejamos vivê-las. De outro modo, conseguimos um resultado distorcido, pois sustentamos distorções em nossas mentes. Sobre isso, o professor Hélio Couto
conta que Joel Goldsmith, ele tinha esse poder de ver a pessoa bem de uma forma 100% resolvida na mente dele. Ele disse que uma pessoa ligava assim para ele, por exemplo, ele era um mestre da cura por isso. Uma pessoa ligava e dizia que tinha uma outra que estava mal. Ele falava, só pensa nela bem, desliga e vai dormir. Aí a pessoa ficava bem. Mas é evidente que a pessoa podia voltar a ficar doente novamente quando ela entrasse novamente naquela vibração de negatividade. Porém, ele via a pessoa sem essa distorção que ela está fazendo, que ela está dizendo aqui, pois sustentamos distorções em nossa mente. Então eu acredito que nem a oração, eu acredito que se a gente estiver orando para uma pessoa, rezando pela cura dela, mas a gente estiver imaginando, visualizando ela doente, cada vez mais doente, e não confiar realmente que ela possa se restabelecer, então fica mais difícil. Sem essas distorções da mente é que é possível então estar fazendo a cura dessa forma. A imaginação é particularmente poderosa na cura. Pensando nos resultados que deseja e sustentando essa imagem mental, você está liberando sua fé para que ela possa trabalhar de modo simples, porém supremo, produzindo resultados fantásticos. Uma dona de casa contou-me como ela usou o poder da imaginação para produzir a cura. Ela sofria com uma severa infecção no joelho que depois de muitas semanas continuava inchado, inflamado e muito dolorido. Sem conseguir certeza quanto às possibilidades de cura, ela resolveu invocar o poder da imaginação para ganhar confiança de que a cura ainda era possível. Passou a reservar um tempo todos os dias para sentar-se tranquilamente, dirigindo a atenção não para o joelho inchado, mas para o outro, que estava saudável e bem. Colocava a mão ali, agradecia pela saúde e criava uma forte imagem mental do joelho bom na mente dela. Continuou com esse exercício todos os dias. Quando alguém perguntava sobre o joelho, ela transmitia essa imagem respondendo sempre que o joelho estava sarando bem. Isso era nada mais que uma oração afirmativa, uma declaração de fé. Durante vários dias, pareceu não haver mudança no joelho, mas ela ousou insistir em sustentar a imagem mental. Certa manhã, depois de semanas sentindo dores, ela acordou e descobriu que o inchaço havia desaparecido da noite para o dia. O joelho tinha perdido toda a aparência de anormalidade, estando de novo em seu tamanho regular. Observando-se com mais atenção, era como se vários pequenos furos tivessem sido feitos na região afetada, pelos quais a substância inflamada teria simplesmente escapado. O marido dela, um bem-sucedido executivo, confirmou a experiência para mim. Ambos falaram de como o médico ficou satisfeito quando examinou o joelho naquela manhã, garantindo que estavam testemunhando um milagre. Olha só, gente, o que faz então a força do pensamento positivo e a força da persistência. Mais uma vez, citando Saint-Germain, ele sempre diz que tudo isso que acontece no campo mental, no campo energético, é como aquilo que a gente vê, que é possível que a gente veja de transformação no físico. Então, se a gente quer obter resultado, a gente tem que persistir, como ela fazia todos os dias, ainda que ela não visse resultados, ela continuava afirmando, continuava acreditando até que aconteceu. Faça uma roda da fortuna para a saúde. Se desejar um método mais concreto para usar seu poder da imaginação para a cura, sugiro que você use o método da roda da fortuna, descrito no capítulo 5. Certa vez um médico me pediu que visitasse uma das pacientes dele que estava paralisada de um lado e não andava havia vários anos. Ele disse que, a menos que a esperança dele pudesse ser restaurada, a menos que a esperança dela pudesse ser restaurada, não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Ela já tinha lido vários livros inspiradores sobre o poder do pensamento e ele sentia que estaria receptiva a sugestões nessa linha que pudessem resultar em uma cura. Em minha visita, eu a encontrei na cama, deprimida, desanimada, desesperada por uma cura completa.
Contei-lhe sobre o imenso poder das imagens mentais para a cura, sugerindo que ela começasse a elaborar imediatamente uma roda da fortuna para a saúde feliz, o que ela fez. Na roda da fortuna, ela colocou figuras recortadas de revistas, mostrando pessoas caminhando, caminhando e caminhando. Colocou a roda em um lugar onde poderia vê-la todos os dias durante horas. Também sugeri que ela usasse o método de oração de perdão mencionado neste capítulo. Ela pareceu muito feliz em seguir estas sugestões. Quando a visitei um mês depois, ela estava sentada em uma cadeira. Ainda tinha de ser colocada e retirada de lá, mas estava sentada. Ela continuou a imaginar e a afirmar a integridade, e foi como se todas as forças do céu e da terra começassem a trabalhar para ela, ajudando-a a realizar isso. Uma vizinha que estava com o marido no exterior enviou-lhe um cheque sugerindo que o usasse para certos tratamentos terapêuticos, que seriam o passo seguinte na cura dela. Um quiropraxista com quem ela havia se tratado no passado passou pelo hospital para vê-la e disse que gostaria de tratá-la sem custos, a fim de averiguar a eficácia da quiropraxia em problemas como o dela. Outro vizinho prometeu que quando ela estivesse pronta para usar a cadeira de rodas, ele compraria uma para ela. Outro se ofereceu para pagar pelo aparelho para os pés e tornozelos, quando ela chegasse nesse estágio. Pouco a pouco ela continuava a olhar para as imagens da roda da fortuna dela e foi se fortalecendo. Finalmente, outro vizinho construiu uma rampa no alpendre da casa, dando para o quintal, para que ela pudesse ser levada para tomar sol e ar fresco. Em meu último contato com essa jovem, ela estava começando a dar os seus próprios passos. Esse é o poder da imaginação, quando invocado de modo definitivo e construtivo na direção de resultados positivos de saúde. Olha aí então aquela confirmação do que Joel Goldsmith fazia e o poder da imaginação para resultados positivos da saúde. E aqui também dá para a gente colocar bem aquela frase: agora tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar tudo e a todos, porque quanto vizinho com vontade de ajudar que ela teve ali, que apareceu ali, né? Isso porque com certeza ela se abriu. E não sei o que ela escreveu na roda da fortuna dela, mas com certeza ela se abriu para receber. E quando a gente está aberto para receber, eu acredito que os dons, as doações, a boa vontade chega, né? Emagreça usando imagens mentais. O método de criar imagens mentais é eficaz em todos os aspectos da saúde. Um executivo que já tinha tentado e desistido de todos os tipos de dietas, um dia ouviu falar do poder mental da imaginação para a cura. Percebeu que, embora tivesse feito muitos regimes, continuava a sustentar a imagem mental de si mesmo como gordo e que a imagem mental tinha continuado a produzir aquilo que ele não queria. Então recortou imagens de revistas retratando executivos saudáveis, vigorosos e esbeltos, colocando-as em sua mesinha de cabeceira. Olhava em silêncio para essas imagens, preenchendo a mente com ideias positivas antes de ir dormir. Colou também algumas dessas figuras em pequenos cartões que carregava na carteira, olhando para eles ao longo do dia. Com esse processo, ele perdeu 18 quilos com um mínimo de esforço e autodisciplina, e desde então já emagreceu mais. Hoje, ele se parece com aquelas imagens que ainda carrega na carteira. Olha aí, gente, eu já ouvi dizer também de um experimento que foi feito com pessoas que se exercitaram fisicamente de verdade mesmo, foram para a academia todo dia, e com aquelas que ficaram ali sentadas apenas se exercitando no mental, na imaginação, apenas visualizando que estavam se exercitando, e que os resultados foram comparativos, foram praticamente os mesmos. O que, então, mostra que realmente quando a gente está ali de corpo e alma na imaginação, é como se a coisa realmente
Porque também já ouvi dizer que a gente não imagina, a gente não consegue visualizar nada que seja impossível. Como parar de fumar? Conheço diversas pessoas que usaram o método de criar imagens mentais para largar o cigarro. Um vendedor, um médico e um executivo recentemente declararam que esse foi o hábito que largaram com maior facilidade. O método era simples, eles nunca pararam ou tentaram parar de fumar. Em vez disso, criaram uma imagem mental de como o cigarro tinha gosto ruim e de como não conseguiam fumar de jeito nenhum. Sustentava essa imagem mental de um gosto muito ruim sempre que acendiam um cigarro. Várias semanas foram necessárias para que a imagem mental fizesse efeito, mas fez. Os cigarros se tornaram repugnantes e logo eles começaram a perder a vontade de fumar. Em apenas 6 semanas, todo o desejo tinha sumido. Cada um deles ainda tinha meio pacote de cigarro disponível que teve de jogar fora. Não contaram a ninguém sobre o desejo de parar de fumar, nem sobre o método que estavam usando. Assim, ninguém pôde quebrar as imagens mentais que eles estavam sustentando, nem tentar convencê-los a não usar um método assim tão simples. Esse simples entre aspas. Eu acredito que eles têm o mais importante, que foi a vontade. Eles mesmos quiseram, eles mesmos buscaram o método tão simples, ele se transforma no método mais potente. Você começa com a vontade. O treinador do Ayrton Senna, Nuno Cobra, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele dizendo que para parar de fumar, a primeira coisa necessária é a vontade. Eu acredito que para tudo. E aí aqui ela diz que há que se pensar que o cigarro é repugnante, que é muito ruim. E eu me lembro de uma pessoa muito próxima que hoje batalha para conseguir parar de fumar e não consegue. Ele me disse que quando ele começou a fumar, que foi super difícil fazer o corpo se acostumar, que foi uma coisa assim, uma agressão muito grande contra o corpo, mas quando o corpo se vicia, a gente primeiro faz o hábito e depois a gente se torna escravo dele. Por isso a gente deve bem pensar naquilo que a gente está forçando o nosso corpo a se habituar. Mas aí eu acredito que aqui também, além da imagem mental, conversar com o corpo, se desculpar com ele, olha, desculpa, quando eu te forcei a aceitar isso, que não é bom para você, a minha consciência ela ainda não estava, né, nesse nível de expansão. Hoje eu sei que é nocivo para você, então me ajuda, vamos lá, vamos nós dois, você vai sentir um pouco, mas depois você vai ficar muito melhor. E sempre com isso, se tiver a vontade, aí depois eu acredito que qualquer método, por mais simples que seja, ele se torna eficaz se ele for colocado em prática. Este método é efetivo para superar o alcoolismo. Conheço diversas pessoas que usaram o método da imaginação para trazer a cura aos amados, assolados pelo alcoolismo. Muitas delas, tanto homens quanto mulheres, ousaram imaginar a sobriedade até naqueles que pareciam ter se tornado alcoólicos incorrigíveis. Conforme insistiam em visualizá-los curados, pouco a pouco essas vítimas do álcool melhoraram e finalmente se libertaram do desejo pela bebida. Almocei há pouco tempo com um desses casais. Poucos anos atrás, o marido era considerado destruído, mas hoje é um executivo bem-sucedido e um dos homens mais entusiasmados, tranquilos e charmosos que já conheci. Ele me disse enquanto falávamos do assunto: eu sabia o tempo todo que minha esposa estava fazendo alguma coisa para produzir minha cura, mas não sabia o quê. Como isso não me causava dor, não me importava qual era o método dela. Contudo, comecei a me sentir tão bem que só esperava que ela continuasse até que eu tivesse me recuperado totalmente. Graças aos céus, ela continuou. A esposa havia criado uma imagem mental dele como um marido sóbrio, feliz, próspero e vitorioso, sustentando essa ideia dia após dia, mês após mês. O marido dela é hoje o homem maravilhoso que ela imaginou. Olha aí, gente, eu com esse assunto realmente me fala muito perto, porque
Infelizmente meu pai morreu ainda sem conseguir se livrar dessa doença. Acredito, quem tem na família sabe que é uma doença. E depois outra pessoa muito próxima, mas eu continuei visualizando, sempre que possível visualizava ele bem. E agora, graças a Deus, apareceu uma clínica em que ele tomou um remédio e já há um mês, depois de muito tempo entregue ao álcool, ele conseguiu, acredito que conseguiu sim a cura. E eu já vi também que o álcool é uma das coisas, ouvi de uma pessoa que disse que ele chegou de todas as drogas, ele chegou ao crack, mas ele disse que nada o levou tão profundo do poço como o álcool. Então, que cada um de nós que tiver uma pessoa assim próxima, vamos visualizá-la bem, vamos visualizá-la livre desse vício que é tão triste, né? A Bíblia ensina essa técnica de cura. Os grandes curadores bíblicos usaram sabiamente o poder mental da imaginação para produzir a cura. Um caso interessante é o de um homem cego que de nascença curado por Jesus. Quando os discípulos perguntaram a ele quem havia pecado para produzir aquela cegueira, em vez de lhes responder, Jesus curou o homem. O método dele era claro o suficiente para qualquer um que compreenda os processos mentais. Primeiro, Jesus cuspiu no chão, depois fez lama com o cuspe. Em seguida, ungiu os olhos do homem com aquela lama e o instruiu. Vá, lava-te no tanque de Siloé. Só isso. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Essa declaração estabeleceu na mente do homem uma imagem de cura, motivando-o a agir de acordo. Portanto, ele foi, e lavou-se e voltou vendo. Ou seja, é a força da fé, de acreditar. Não, isso vai me curar? Pronto. Curou, está curado. Os primeiros cristãos perceberam o poder da cura da imaginação. No caminho de Pedro e João ao templo, encontraram um mendigo que havia nascido aleijado. Em resposta ao pedido de esmola, Pedro cravou seus olhos sobre o mendigo. E ele e João disseram: olhe para nós. O mendigo olhou, esperando receber um donativo. Foi quando Pedro declarou uma afirmação possante que levou a imagem de cura à mente do mendigo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Para ajudar o mendigo a aceitar a cura, Pedro o pegou pela mão, ajudando-o a se erguer. Ele então andou e estava curado. Uma profecia de cura. Portanto, junto aos métodos usuais para obter e manter boa saúde, adote as técnicas sugeridas neste capítulo. Deixe-as provar o poder que elas têm para você. Para isso, eu gostaria de compartilhar uma das minhas afirmações favoritas para a saúde. Agradeço agora. Sou a expressão de vida infinita, saúde e energia que sempre se renova e sempre se revela. Para a integridade da mente, corpo e seus assuntos particulares, sugiro: eu sou o Filho radiante de Deus. Minha mente, meu corpo e meus assuntos pessoais agora expressam sua expressão radiante. Ou agora expressam a expressão radiante de Deus. Na verdade, se você adotar o pensamento próspero para a saúde, ela poderá ser e será sempre próspera. Então, romperá a tua luz como a alma, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E é então com essa passagem bíblica, com essa frase de Isaías, que ela conclui então esse capítulo sobre a prosperidade, o pensamento próspero e a saúde. E aí ela deixando tão claro que é necessário ter essa fé já antecipada,
acreditar antes mesmo de que aconteceu e visualizar e continuar e persistir e ser persistente, porque aqui eu vou ler uma parte só aqui para vocês quando ela fala desses poderes especiais, e aí ela trouxe como poder especial a imaginação. Aí eu vou ler só e também no capítulo que ela falou da imaginação, da intuição, da clarividência, tudo isso é um trecho de um texto do professor Hélio Couto. Diz: a intuição emerge do vácuo quântico para a consciência através dos microtúbulos das sinapses. É uma informação sutil que precisa de silêncio interior para ser ouvida. Esta capacidade pode ser aumentada para que possamos usufruir dos conselhos do todo. Considerar sempre que a intenção da pessoa pode paralisar o fluxo da informação, da intuição. Então aqui só para ver que tá tudo, a intuição emerge do vácuo quântico, onde todos nós estamos mergulhados dentro desse oceano de ondas. Então, aqui ele diz, considerar sempre que a intenção da pessoa pode paralisar o fluxo da informação, da intuição. E eu acredito que a intenção da pessoa também pode paralisar o fluxo da informação da oração que ela está explicando aqui. E a intenção da pessoa, ela pode fazer o resultado. É a intenção da pessoa que define se o resultado vai ser positivo ou vai ser negativo. Pois... o professor Hélio Couto conclui esse texto dele assim, se há tudo isso, se estamos todos nesse vácuo quântico, e se é possível, de uma forma como ela repetiu algumas vezes aí no texto, simples, uma coisa tão simples assim, a gente transformar uma pessoa doente em uma pessoa saudável, a gente transformar uma vida de falta e escassez em uma vida de abundância e plenitude. Então, como pode existir um mundo assim? Ou seja, um mundo onde a gente vê tanta falta, tanta escassez, tanta doença, tanta injustiça, não é? Ou coisas que aparentemente são injustas. Aí ele diz, pode existir porque os seres são livres para escolherem o que fazem. Nunca falta intuição para mostrar o melhor caminho. Porém, cada um escolhe e colhe. Tá? Eu queria terminar esse capítulo da saúde, o que ela tem a ver com os nossos pensamentos, tudo a ver. Quanto mais a gente pensar em falta e escassez, mais a gente vai criar falta e escassez. Quanto mais a gente mandar reclamação, mais o universo manda motivos para a gente reclamar. Quanto mais a gente mandar impaciência, mais coisas para a gente ficar impaciente a gente vai receber. Então é assim, é a gente que... cada um escolhe, como ele está dizendo. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a chave na mão do comando da nossa mente. Deus não vai mudar a nossa mente para a gente. Ah, meu Deus, isso aqui não está entendendo nada. Deixa eu ir ali, vou dar uma virada de chave ali na mente dele. Assim ele pode caminhar mais rápido e alcançar os outros. Não! Deus dá todo o tempo, cada um vai no tempo, vai acordando na hora que quiser acordar, na hora que se dispuser, na hora o quanto eu estou disposto, o quanto eu estou disposta a realmente... Será? Mas isso, o que é esse sininho que está batendo aí? O que é que está todo mundo dizendo? Ah, eu vou lá fora ver, eu vou sair aqui da caverna, vou me desamarrar e vou lá fora ver o que é essa luz que estão falando mesmo. Não vai doer nada, não vai custar nada. Enfim, mas é cada um no seu momento. Todo mundo em evolução e cada um no seu momento, porque senão, imagina se fosse todo mundo correndo, chegasse todo mundo lá, tudo evoluído, não teria graça. É o tempo da jornada que Deus precisa para estar aqui experienciando tudo isso aqui nessa terceira dimensão, onde há a dualidade, onde há luz e trevas. E para nós que somos seres infinitos, 100% luz,
é uma experiência e tanto, né? Então, mas quanto mais rápido nós nos relembrarmos disso, melhor para a gente, melhor para todos, porque cada um que lembra isso, cada um que acorda, ajuda vários outros também a acordar. Tá bom, gente? Então, concluído aqui esse capítulo, e aí eu conto com vocês para o próximo, então, e já estamos quase chegando no final desse livro, já estamos chegando no final desse livro tão incrível que veio agora para as nossas vidas, e que no final, me repetindo novamente, que nós já tenhamos aí muito pó de ouro assentado, né, Fábio? Muito pó de ouro assentado nas nossas vidas e na vida de todas, assim a gente pode sair sacudindo pó de ouro para todo mundo, tá? Para todo lado, tá bom? É isso que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração. Agradeço muito quem está vindo comigo, tá bom? Muito obrigada mesmo e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Agora, tudo e todos nos fazem prosperar. Nós fazemos prosperar tudo e a todos. Tchau!